Capítulo 5. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Palavra muito conhecida, em que Jesus operou um grande milagre, que fez que eles enchessem as redes, e depois eles acabaram sendo discípulos do Senhor Jesus. Mas, nessa noite, eu quero que você viaje comigo. Vamos usar a nossa imaginação, tanto você que está em casa, quem está aqui conosco na igreja. Vamos usar essa mente que nós temos aqui dentro, vamos imaginar um pouco comigo. Vamos usar a mente para uma coisa boa, imaginar coisas boas também. Vamos ocupar uma coisa. Então, vamos viajar comigo, vamos lá na época de Jesus, lá, naquele tempo. Não se apeguem aos filmes que você vê. Quando a primeira imagem que você vê da época de Jesus, você vê aqueles filmes, e aqueles filmes são filmes que têm baixo orçamento, então não é bem aquilo lá, tá? Então use a tua imaginação, vamos tentar passar um pouco aqui. Esse lago que eles estavam aqui, lá naquela época, ele tinha aproximadamente 20 quilômetros de comprimento, tá? E tem ainda hoje, tá? Então, tipo, quando você via naqueles filmes lá, não é aquela pocinha da água assim no meio, assim, era 20 quilômetros de comprimento. E ao redor, vão imaginando, e ao redor daquilo ali, tinha todo um cais, todo pesqueiro, tudo que tinha pescador, não eram só 2 barcos que estavam lá, tá? Tinha um monte. Era uma cidade em que se fazia pesca. Então vocês imaginam Jesus descendo aquele morro lá, chegando lá naquele lago, lá naquele plano, aquela praia, aquela planície, e tinha uma multidão junto com ele. Nós acabamos de ler, tinha uma multidão, que era tanta multidão que o Senhor Jesus pediu para subir num barco, porque, em outras palavras, Jesus não estava conseguindo falar com as pessoas, de tanta gente que tinha ao redor dele, de tantas pessoas que estavam ao redor dele, Jesus não estava conseguindo comunicar. Estão imaginando a cena? Um monte de gente lá embaixo, veio toda aquela multidão. Então vocês imaginem comigo, era uma cidade mercantil, uma cidade onde tinha pesca, onde tinha um monte de coisa. E eu quero que vocês tenham em mente nessa noite, aonde que os olhos nossos estão brilhando. Se está somente para a bênção que Jesus está, ou se nós estamos com os olhos voltados para Jesus Cristo. Mas como assim? Vamos lá, imaginem a cena. Aquela cidade, naquela época, tinha um monte, e, como vocês sabem, Deus é muito grande, e não eram por nada que as pessoas queriam matar Jesus, tá? Porque quando ele passava, ele causava, ele fazia a transformação. Vão imaginando a cena. Naquela época, como hoje em dia também, o rei
no caso de lá, Herodes, que tinha lá, como é que ele sobrevivia? Com dinheiro de impostos. Era assim que ele sobrevivia, tá? Pegando impostos. Para você ter uma ideia, Simão aqui, Pedro, todos eles que estavam aqui, Tiago, que estavam aqui, para eles poderem pescar naquele lago, porque não era deles a terra, que nem nós temos hoje, mesmo pagando IPTU, você diz aquele pedaço de terra é meu. Não, não é assim que funcionava. Eles tinham que ter uma licença para poderem pescar. E era muito caro, tá, para ter aquela licença. Por isso que eles estavam em mais de um barco. Eles tinham uma sociedade, em outras palavras. Eles tinham uma pequena empresa aqui para poder, que conseguiram comprar uma carta para eles ter o alvará de licença para poderem pescar. Para vocês verem que não é só de hoje em dia que existem essas coisas vinham de muito tempo atrás, tá? E os reis aqui, eles gostavam de viver assim no maior conforto possível, luxúria que eles pudessem ser, eles queriam. Então, quando eles conquistaram aqui, o povo aqui, eles pegaram todas as terras dele e quem quisesse trabalhar lá tinha que pagar para ele. Só que não era só isso. Ele pedia de 25% a 45% do que eles tiravam de lá, o rei pedia que era dele. Tinha que pagar para ele. Só que vocês viram que eu disse de 25% a 45%? Pois bem, quem pedia ou quem queria mudar esse nome tinha os cobradores dele. E eles podiam cobrar quanto eles queriam. O rei queria de 25% a 45%. Só que ele não estipulou as taxas dos cobradores, tá? Então, depois tinha mais a taxa dos cobradores. Então, quando eles vinham lá, eles tiravam em torno de 70% a 75% do que eles conseguiam pescar era deles. Por isso, que quando nós lemos aqui, o povo judeu, o povo de Israel estava esperando um cara guerreiro. Ou seja, eles pensavam que o salvador deles ia ser um salvador que vinha e ia batalhar, porque eles estavam sendo muito oprimidos, tá? Para vocês terem ideia. Então, além de ter que pagar para ter uma licença para pescar, eles iam ficar com 25% do que eles conseguiam. E agora, vamos lá naquela imaginação que nós estávamos com Jesus. Jesus chegou lá, ele parou a cidade. Pensem nisso, não é que nem eu falei, não é que nem aqueles filmezinhos que nós vemos. Quando Jesus veio com uma multidão, você foi o comércio de lá, tá? Ah, mas o que eles pescavam? Inclusive, uma curiosidade aqui para todo mundo, os peixes que mais se pescava aqui, tá, era a tilápia. Acho que todo mundo já conhece ela, tá? Então temos uma probabilidade, tá, de 85% daquele milagre que Jesus fez lá, da multiplicação dos pães e dos peixes lá, ter sido tilápia, tá? Então Jesus comeu tilápia que nem nós comemos hoje em dia. Às vezes as pessoas pensam que Jesus era uma pessoa muito diferente. Ah, era Deus. Não, Deus você fez que nem nós. Para ter uma ideia, ele comeu o mesmo peixe que nós conhecemos hoje em dia, que você vai ali na feira, compra e frita. Jesus comeu isso aí. Era um peixe bem natural desse lago aqui, tá? E da onde eles estavam. E Jesus, chegando ali, ele parou aquilo lá, tá? Ele parou. Tanto que, para vocês terem uma ideia, que nós acabamos de ler, eles estavam lavando as redes. Vocês pensem na cena, Jesus pediu um barco deles, eles deixaram Jesus subir no barco. Jesus se afastou da beirada e toda aquela multidão lá estava ouvindo Jesus ensinar. E não pense que foi 2, 3 minutos, tá? Jesus disse que lhes ensinaram por um tempo. E eles estavam fazendo o quê, esses pescadores? Eles estavam lavando as redes. Mas como lavando as redes? A rede de pesca não era que nem as nossas de hoje. Para vocês entenderem o quão milagroso foi Jesus, tá? Por isso que eu digo, em que lado que os seus olhos estão brilhando? Se é para a bênção de Jesus ou se é para o Salvador. Por que isso? Porque como é que funcionava a pesca deles? Eles não conseguiam pescar sozinhos, tá? Só com um barco. Por isso que está narrado 2 barcos. E eles estavam fazendo o conserto da rede, quando diz aqui lavando a rede, limpando ela. Porque a rede era extremamente cara. Era muito caro ter uma rede de pesca, não era que nem hoje em dia. Era muito caro. E eles pescaram a noite inteira, eles estavam no bagaço, tá? E indo para lá, eles pescavam em 2. Um barco de frente para o outro. Um barco largava uma rede aqui,
uma ponta da rede aqui e o outro daqui ficava com a outra ponta. E eles indo de marcha ré, um com o outro. Pense naquela época fazer isso, não era que nem hoje, tá? Um indo de marcha ré com o outro para formar um círculo de 90, meio círculo de 90 graus um e 90 graus outro para ficar um círculo no meio e eles conseguirem pegarem os peixes, tá? Era assim que eles pescavam. Tinha que ter muita força, era ruim, era um trabalho puxado, era de noite que eles estavam pescando, eles não tinham lanterna, eles tinham no máximo algum lampião, alguma coisa que eles tinham naquela, uma tocha, alguma coisa do gênero, eles não tinham lanterna, eles não tinham celular com flash, eles não tinham nada, era no escuro. E eles não tinham iluminação que nós temos na cidade de hoje, que clareia, tá? Era simplesmente a lua lá em cima e eles. Eles fizeram isso durante a noite inteira e não conseguiram absolutamente pescar nada. E eles estavam lá, imagina, você agora se coloca no lugar dos apóstolos, que eles não eram apóstolos ainda. Eles chegaram de manhã, estavam no bagaço. Vamos dizer, eles falaram que não pescaram nada, mas bota lá que para eles pecaram uns 5, 6 peixes lá. Para não dizer que o pescador, quando pega pouco, diz que não pegou nada, para dizer que não passa vergonha. Então eles pegaram, bota que eles pegaram uns 5, 6 peixes lá. Eles estavam limpando as redes e lá vendo um homem lá com uma multidão de gente atrás e parou o comércio deles lá. Porque eles salgavam os peixes e botavam dentro de vasilhames para depois vender para Jerusalém, tá? E eles devem ter olhado lá para a beira lá e devem ter dito, agora se foi o resto. Nós já tinha pouca coisa, veio uma multidão ainda agora se foi o resto do nosso comércio aqui, não temos nada. Mas o que eles fizeram? Não, ainda ele chegou para eles e disse, me empresta um barco que eu quero falar com as pessoas. Você colocaram, o que você faria no lugar dos apóstolos? Não ia querer acabar expulsando Jesus de lá, não, será? Pensem bem na situação que eles estavam, tá? Olhem a situação que eles estavam. Provavelmente eles iam ter os cobradores de imposto vindo querer cobrar o imposto deles, o alvará deles e mais a porcentagem que o rei queria. Eles tinham que comer também, tá? Tirando isso, eles não pegaram nada e não era que nem no tempo de hoje, tá? Que se tu não pagar algum imposto, alguma coisa, tu vai lá, conversa, prorroga, reparcela, fica com o nome sujo. Não. Naquela época tu não pagou, tu apanha. E às vezes até cortavam a cabeça, tá? Não tinha essa dizendo, vou lá, não, amanhã eu te pago. Não era assim que funcionava. Lá era, não pagou, era uma camaçada de pau. Não tinha outra. Essa era as situações deles, tá? E Jesus chegou lá para eles, mandou afastar o barco e simplesmente chegou para ele no final, depois de dado todo o ensinamento, não relata quanto tempo isso durou, mas eu acredito, isso é eu que estou falando, tá? Eu acredito que Jesus ficou lá por umas 2 horas, tá? Umas 2 horas e meia ensinando o povo, porque não tinha um microfone, então uma pessoa tinha que falar para outra pessoa que estava atrás. Então Jesus sabia disso, ele esperava as pessoas se comunicarem as pequenas frases que ele falava, para ele refazer a frase de novo e ir indo. E chega aquele homem para aquelas pessoas e diz, cara, lança a tua rede aí, só joga a rede para o outro lado ali. Eles disseram, tá me zoando, né? Nós não pegamos nada de noite, só diz para mim largar a rede aqui, nós estávamos em 2 e não pescamos. Tu diz para mim pegar e largar a rede para o lado de cá que eu vou puxar peixe. E foi o que aconteceu. Jesus deu o que para eles? Uma bênção, uma graça. E hoje em dia, o que vem a ser isso? Hoje em dia vem ser a nossa cura da enfermidade, vem a ser o nosso trabalho mais remunerado que nós pedimos, vem a ser um novo emprego que nós pedimos, vem a ser 1001 bênçãos. Por isso que eu disse, vocês imaginaram toda aquela situação? Chegou aquele homem, fez isso, eles conseguiram encher os barcos. Mas o que você faria na situação deles? Ia estar, era praticamente que nem hoje em dia ganhar quase uma mega, tá? Eles disseram, por meses nós não vamos mais se preocupar, porque eles abarrotaram os barcos de tilápia, em outras palavras, tá? Eles, agora nós estamos bem, não precisamos se estressar mais por um bom tempo. Foi isso que eles fizeram? O que vocês acham? Foi? Não, né? Não foi. Mas como assim? Por isso que eu disse,
para onde que você está brilhando os seus olhos, ou aonde que nós estamos realmente colocando a nossa fé. Jesus operou aquele milagre, não operou? Operou. Só que como nós acabamos de ler, o que eles fizeram no final? Abandonaram tudo. Quando Jesus disse, vem e me segue, eles não olharam mais para a bênção, eles olharam para Jesus. Eles deixaram a bênção que Jesus lhes tinha dado lá. Por quê? Porque eles quiseram Jesus. Hoje em dia, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo somente a bênção de Jesus e não estamos querendo Jesus. Nós temos que tomar o passo que nem os apóstolos tomaram. De nós não querer a bênção de Jesus, nós vamos querer Jesus. Não que a bênção de Jesus não é importante, ela é importante, mas Jesus é mais. Nós não podemos nos apegar a simples bênçãos, simples coisas materiais e esquecer de Jesus. Aquelas pessoas, vocês conseguiram imaginar a situação que era aquilo lá? Olha a bênção, é que nem se hoje ela chegasse assim, Jesus viesse e desse 200 mil reais aqui, para cada um. Jesus não podia fazer isso? Podia, foi o que ele fez para eles. Paga os teus impostos aí, por um tempo tu não vai te estressar. Só que eles não quiseram isso, eles disseram, não, mestre, até ele ficou com medo. Aqui diz que ele ficou com medo, aterrorizado perto de Jesus. Mas Jesus disse, pelas atitudes, Jesus conhecia o coração deles. Mas ele só falou isso depois que eles vieram até ele. Jesus tinha dado a bênção para eles, tá? Jesus não ia tirar. Os peixes não sumiram do barco. Alguém foi lá e pegou. Você vai dizer que alguém estranho pegou a bênção dos apóstolos? Provavelmente. Ou você acha que eles, dentro daquela cidade mercantil lá, vieram 2 barcos para fora que estavam entulhados de peixe, tá? Os barcos mediam em torno de 2 a 3 metros, tá? Que eles usavam. Que estavam quase afundando os barcos. Vocês acham que eles iam deixar os peixes lá? As pessoas aproveitaram a bênção que foi dada para os apóstolos. Só que as pessoas que acabaram ficando lá não seguiram Jesus. Por isso que hoje em dia muitas vezes nós olhamos, aquela pessoa é abençoada, mas olha como aquela pessoa vai bem, mas olha aquela pessoa como ela vai bem. Mas isso não reflete que ela realmente está seguindo a Cristo. Ser uma pessoa rica, ser uma pessoa bem-sucedida, não é dizer que você está com Cristo. Não é porque você se dá bem com todo mundo, que você é amigo de todo mundo, que você não quer ferir ninguém, que você está com Cristo. Não é porque você tem dinheiro na poupança que você está com Cristo. Estar com Cristo é renunciar tudo isso, tá? Como esses apóstolos fizeram. Mas você está falando de dinheiro. Eu não estou falando só de dinheiro. Pode ser emprego, podem ser amizades, podem ser que você tenha que se afastar de alguns familiares. Pode ser isso? Pode. Mas neste caso aqui, eles se afastaram do dinheiro. Você diz, como nós estamos numa região assim bem, que é duro assim, a mão é fechada, somos gringos, parece que o cara fala em dinheiro, parece que vai desmoronar o morro. Mas os apóstolos, para seguirem Jesus, eles largaram tudo. Ou vocês acham que Jesus ia esperar eles recolher os peixes? Conhecendo Jesus, vocês acham que Jesus ia esperar eles pegar os peixes e ir para fora para depois eles seguir Jesus? Jesus simplesmente ia virar as costas e ia embora. Ele tinha dado a bênção. E nós temos que fazer o quê? Seguir os exemplos dos apóstolos aqui. Nós não temos que brilhar o nosso olho para as bênçãos que Jesus dá. Nós temos que brilhar o olho para Jesus. Nós temos que tomar a decisão, nós temos que tomar a atitude, e ela tem que partir de nós. Nós temos que chegar num momento da nossa vida que, por mais que Jesus nos tenha curado, ter nos dado a bênção, nós temos que saber que isso não é suficiente. A suficiência nossa é ter Jesus dentro de nós.
Daí nós não vamos mais nos preocupar com as bênçãos de Jesus, nós vamos ter Jesus. Para que nós vamos se preocupar com as bênçãos dele se nós temos ele por completo? Foi exatamente isso que aconteceu, vocês conseguiram imaginar? Era uma cidade mercantil. Gente, aquilo lá, quando eles devem ter virado as costas, os caras se estapearam para pegar aquilo lá. Porque se eles não pescaram, tudo que estava ao redor também não pescou. E agora vocês pensam, por que as pessoas queriam matar Jesus? Por que lá o rei lá depois mesmo dizendo que lavou as mãos, foi lá e matou Jesus mesmo, dizendo que foi o povo? O povo, sim, o povo teve culpa, mas por que eu acho que ele fez aquilo? Porque ele sabia que Jesus estava machucando no bolso dele. Porque nos ouvidos dele chegava que em algum momento as pessoas deixaram de dar impostos para ele. Vocês acham que chegou de algum outro jeito para o rei isso? Simplesmente chegava para o rei a seguinte notícia: tem um homem lá que as pessoas estão seguindo ele. E as pessoas não estão mais se preocupando em pagar impostos, seguir dinheiro e seguir a vida que você quer. Elas estavam querendo seguir Jesus. Ou vocês acham que isso não machucou lá no rei? Não. As arrecadação dele fazendo assim, buraco abaixo. Ou vocês acham que isso não pesou nele? Claro que pesou. Não pensem que a crucificação de Jesus foi simplesmente aquele ato que ele pegou, lavou as mãos e não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Jesus, durante o ministério dele, ele fez uma revolução naquele lugar. Ele mexeu com todos e com todo mundo. Mas nem todas as pessoas seguiram que nem os apóstolos fizeram aqui. Os apóstolos literalmente largaram um caminhão cheio, um barco, vamos dizer, cheio de dinheiro na praia para seguir Jesus. E nós, hoje em dia, somos capazes de fazer algo assim? Ou será que nós vamos querer a bênção de Jesus só para aquele momento, depois nós viramos as costas e fingimos assim, Jesus foi, eu viro as costas aqui e finjo que não conheço Jesus. Nunca vi Jesus na minha vida. Jesus é tão misericordioso que mesmo quando nós voltarmos para Ele de novo, Ele vai nos ouvir e vai dar a bênção. Só que se lembre, Jesus dá a bênção porque Ele é misericordioso e Ele veio para todos. Só que ganhar a bênção de Jesus não significa que nós vamos ganhar a salvação. E Jesus veio aqui à terra para nos levar à salvação. Ele não veio levar a oportunidade de nós ganhar somente a bênçãos. Ele veio levar para nós a salvação. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que partir e ter uma atitude que nós temos que seguir a Jesus Cristo. Não estou dizendo para tu pegar lá e vender a casa, não é isso. Só que muitas vezes largar de algum emprego para seguir mais Jesus é válido? É válido. Se afastar de alguns amigos é válido? É válido. Se aquelas pessoas não seguem Jesus, tomar uma decisão e realmente aceitar, nos batizar em Cristo e bater aquele ponto e dizer, a partir de hoje eu vou ser um cristão. Essa é a atitude que Jesus quer. As outras coisas, dar bênçãos, dar saúde para nós, Ele vai dar. Eu sou prova viva disso. Jesus me abençoou para a saúde, Ele não me deixou morrer. Mas o porquê? Porque eu estava apegado em Jesus e não na bênção de Jesus. Vocês têm que estar pegados a Jesus. E muitas vezes nós acabamos brilhando o olho para as bênçãos de Jesus e acabamos deixando Jesus de lado. Para algumas pessoas naquela época lá, eles tiraram o ano de sorte lá. Porque além de perderem um concorrente de pesca, porque se não tinha mais aquelas pessoas pescando com barcos, aí digamos, eles perderam uma empresa que pescava. Naquele dia em que Jesus apareceu, eles perderam uma empresa concorrente deles. As pessoas que estavam lá não viram mais Pedro, não viram mais ninguém aqui, porque eles seguiram Jesus. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Para aquelas pessoas de lá que ficaram lá, eu acredito que teve pessoas que aceitaram Jesus. Mas teve pessoas que não aceitaram, elas ficaram simplesmente com a bênção que foi dada lá. E esqueceram de correr atrás do cara que dava a bênção, do distribuidor da bênção, que era Jesus.
Pensa em quanta gente tinha lá para Jesus pedir um barco emprestado para chegar afastado da praia, para ele poder falar com as pessoas. Imagina o rebuliço que isso não chegou lá. E sabem de uma coisa, quando tem muito rebuliço, eles não conseguiram cobrar imposto, tá? Então, praticamente naquele dia, os oficiais que eles vinham cobrar imposto, inclusive teve um apóstolo do Senhor Jesus que fazia isso, tá? E ele era meu xará, tá? Que ele fazia isso, ele cobrava os impostos, tá? Eles não conseguiram cobrar, porque não teve comércio naquela área. Como é que, imagina a cara deles de conseguir cobrar comércio, se tinha um homem lá, e Jesus, quando nós acabamos, ele estava como é que ele estava dentro, em cima do barco? Jesus ensinava as pessoas sentado. Jesus estava sentado. Jesus não era uma pessoa complicada, cheia de frufru, que nem nós gostamos de dizer. Jesus simplesmente ensinou as pessoas sentado em cima do barco. Ele ensinava as pessoas. Na maior simplicidade. Para aquelas pessoas lá, aqui eles perderam, não é que eles perderam a empresa, foi uma escolha deles. Eles fecharam a empresa deles e seguiram Jesus. Para as outras pessoas que estavam lá, foi uma grande bênção, porque eles ficaram com só os peixes que eles não levaram, que nós acabamos de ler, eles abandonaram tudo lá, ficaram com os barcos deles, ficaram com as redes de pesca deles, e além do mais, perderam os concorrentes para pescar. Se tem menos gente dentro lá do lago, é menos gente para pescar, sobra mais peixe para as outras pessoas. E as pessoas lá acabaram ficando só com as bênçãos. Algumas delas aceitaram, eu acredito que algumas delas aceitaram Jesus Cristo, mas teve pessoas que não aceitaram Jesus e ficaram somente na bênção de Jesus. Esqueceram do Criador, esqueceram de Jesus. E hoje em dia nós não podemos ficar só na bênção. Nós temos que tomar uma atitude e aceitar Jesus Cristo. Ter Ele na nossa vida, ter Ele dentro do nosso coração, ter aquele dia que nem os apóstolos fizeram aqui, dizendo, a partir de hoje, eu vou querer não só as bênçãos, eu vou querer o dono das bênçãos. Que o dono das bênçãos é Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, vamos ter isso em mente. Olha só olha o que essas pessoas perderam. Você vai dizer, era tudo pobre, coitado, os apóstolos. Nem tanto, tá? Porque não era tão simples assim ser pescador naquela época, tá? Nós sempre levamos aquela coisa, sempre falei, daqueles filmes ruins, tá? Não é que eles são ruins, é porque as pessoas não tinham dinheiro para fazer os filmes, e parece que para Jesus, quando vão fazer alguma coisa bíblica, tem que ser o pior possível. Pega uns cenários de papelão, e aí você fica com aquilo na cabeça, pensa que é aquilo lá. Mas não era bem assim. Era uma cidade mercantil, que tinha uma ideia, eles levavam os peixes até Jerusalém. Era ali que Jesus estava, é ali que ele operou esse milagre. Olha quantos pescadores estavam em volta dele e viram os caras abarrotar o barco. Mas muitos deles não seguiram Jesus que nem eles. Só essas pessoas aqui que realmente botaram na cabeça que a bênção não era suficiente para eles. Mas o que era suficiente para eles era o Criador. Então, a partir de hoje, vamos botar esse marco em nossa vida. E vamos ter Jesus Cristo como a nossa maior bênção. Ter Ele dentro do nosso coração. Amém?